Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 14 de dezembro, agora na Espanha, 23 horas e 6 minutos, no Brasil, 19 horas e 6 minutos. Gente, a BTC incursionou forte para dentro da nuvem. Agora que a gente entrou para dentro da nuvem de Shimoku no diário, a gente só vai parar nesse suporte aqui dessa camada congestional na altura de 18.300, 400, podendo bater 18.500. Na nossa banda de VWAP mensal, vejam a inércia movimentacional que a gente protagonizou hoje. A máxima chegou a bater 18.387. A gente já cumpriu aquele script de buscar a VWAP do mês 11, só que a extensão desse corpo real aqui é quase um Morobuzu. Se a gente avançasse para mais um quadrante, a gente teria desenhado um Morobuzu. E a principal característica de um Morobuzu é que ele sempre traz os irmãozinhos. Morobuzu são candles com corpos reais mais extensos que o normal, como aqui, ó. Os Morobuzus sempre trazem os irmãozinhos. E vocês podem ter certeza que a gente só vai arrefecer nesse ímpeto comprador. Olha só, as três linhas do canal de Keltner agora ficaram agressivamente apontadas para cima. Na projeção, a nebulosidade avermelhada está estreitando rapidamente. Já já isso aqui vai virar uma bela nuvem esverdeada. Na minha leitura, a BTC só vai parar aqui no centro nervoso dessa camada congestional em 19.100, 19.200, porque esse corpo real aqui me surpreendeu. Eu achei que a gente fosse desenhar uma espécie de subfigura triangular dentro da nuvem, com engolfamentos, mas na verdade está havendo um arrobo movimentacional, um espasmo movimentacional. No intraday, a BTC foi absolutamente fantástica. Todos os sinais da sala fecharam rapidamente, justamente porque bateu na lower, voltou para VWAP, bateu na upper, voltou para VWAP e a gente ofertou os sinais exatamente nesse último toque aqui na lower. E depois foi só curtir o lucro no bolso, porque foi pra galera. Gente, no gráfico semanal, vejam não é o Morobuzu, mas vejam o corpo real desse candle comprador, como ele está avançando, como o pavio está puxando a extensão desse corpo real. Isso aqui só vai parar na altura da MM200, que está exatamente em 24.191. Na seara fática, PayPal trabalha juntamente com MetaMask para oferecer a Web3 aos usuários do PayPal. Gente, a última vez que o PayPal se meteu no mundo cripto, a BTC explodiu de 16 mil para 69 mil dólares. Agora o PayPal entrando na Web3 e tem gente ainda falando em inverno cripto. Binance colocou o FTX fora do mercado, afirma Kevin O'Leary para o Senado norte-americano. Uma comitê do Senado Federal dos Estados Unidos ouviu detalhes do interrogatório que acabou tendo como testemunha juramentada o Kevin O'Leary. O Kevin O'Leary é um investidor, gestor do fundo O'Leary Ventures, jornalista, multimilionário, perdeu muito na FTX, então a gente tem que analisar o depoimento dele com grão de sal, né? Com granossales, porque ele é vítima da FTX, essa é a verdade. Então o depoimento dele foi o depoimento de uma vítima. Dizer que a FTX foi expulsa do mercado pela Binance é muito... forçar muito a barra. O que aconteceu foi uma rusga antes da quebra da FTX entre o CZ, o CEO da Binance, e o Bankman-Fried. Eles começaram a se pegar ali no Twitter. O CZ, ele entendeu que a FTX não tinha tanta saúde financeira assim e resolveu se desfazer dos tokens FTTs nativos da FTX. Para quem não sabe, a FTX recebeu aportes da Binance Labs, a incubadora vinculada ao grupo Binance. O CZ pegou, fez uma oferta OTC, ele não despejou no mercado os tokens FTTs. A Caroline Ellison, que estava respondendo pela Alameda Research, pagou o que o CZ pediu, algo quase próximo de 2 bi de dólares, e foi vida que segue. O CZ desembarcou da FTX, só que logo depois disso eles ficaram sem dinheiro para promover os saques, perderam liquidez e acabou que quebraram. Mas dizer que a Binance foi responsável pela expulsão da FTX e o colapso dela
no mercado não tem, não tem uma relação de causalidade assim muito objetiva. E o presidente do Banco Central do Brasil afirma que o real digital estará operacional antes de 2024. O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, anunciou que o lançamento oficial do real digital, que vai ser muito mais que uma CBDC, vai ser um ecossistema onde será possível, inclusive, rodar contratos inteligentes, vai ocorrer antes de 2024. Testes da CBDC nacional começam já em 2023, com previsão de implementação gradativa para a população a partir de 2024. Ou seja, um novo normal na seara geopolítica e finanças internacionais. Jerome Powell diz que o Fed ainda tem um caminho a percorrer. Ele aumentou a taxa básica de juros em 0,5%, mas disse que o target final, o alvo, ficou um pouco mais estendido. Foi a 4,5%, já que com uma inflação resiliente ainda em 7,1% ao ano, 4,5% de taxa básica de juros como alvo ainda deixa os juros reais nos Estados Unidos negativados, já que se o sujeito botar $1 milhão num título do Tesouro Norte-Americano, ele perde 7,1% pela inflação e recebe só 4,5%, ou seja, ele ainda está perdendo mais de 20 ou quase $30 mil por ano, colocando $1 milhão aplicado em treasuries do Tesouro Norte-Americano. E o JP Morgan afirma que países que veem o índice de preços ao consumidor ultrapassar 5%, como foi o caso dos Estados Unidos, que está em 7,1%, levam cerca de 10 anos para voltar ao patamar de 2%. É um período médio de retorno e é muito bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, porque a inflação norte-americana parece, segundo o JP Morgan afirma, ter vindo para ficar. E continua a tensão entre tropas indianas e chinesas na fronteira oeste do Himalaia. Houve troca de tiros com soldados feridos dos dois lados. Vamos ver se esse conflito não escala para algo ainda mais grave. Gente, a BTC segue absolutamente resiliente. Formou aqui um corpo real de candle muito interessante. Na minha leitura, só vai arrefecer aqui no centro nervoso dessa camada congestional. A gente pode esperar uma sequência de candles compradores até pelo menos 19.300. Porque 18.300 a gente já bateu e ela não perde inércia esse movimento. A gente chegou a fazer a máxima hoje em 18.387. É muito provável que a gente encare essa camada congestional aqui, forme efetivamente uma subonda 2 para numa onda 3 buscar esses topos aqui que se confundem com esse centro gravitacional mais espesso na altura de 21.200, podendo bater até 21.500. Na projeção, a nebulosidade avermelhada vai estreitando bastante. Muito interessante a movimentação da BTC. Caçadores de fundo não passarão. É muito arriscado achar que a BTC vai buscar novamente esses patamares em $15 mil. Na minha leitura, não vai. A primeira tentativa de transpasse da nuvem, a gente só voltou para baixo dela por conta do crash da FTX. O mercado já precificou essa confusão e está voltando rapidamente para cima da nuvem. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.